especialmente a celebrarmos tudo aquilo que ela tentou catequizar, evangelizar, durante todo este tempo da Quaresma. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, que vence definitivamente o maior mal que experimentamos na nossa existência, na nossa vida, que é a morte. Pense numa irmã que não olha a idade, não olha tempo, não olha lugar, não olha a situação financeira, não olha nada. Ela chega e leva. Não tem bom, não tem rico, não tem branco, não tem preto, não interessa. Qualquer ser que existe e respira, ela vem e serva, ela vem e colhe. E a igreja nos convida hoje a viver e a experimentar na Páscoa do próprio Cristo a possibilidade também de vivermos essa Páscoa definitivamente com Ele. Por isso que a igreja enche de alegria, se rejubila exatamente nesse dado que sustenta a nossa fé. A nossa fé cristã está exatamente fundamentada nesse dado, no dado da ressurreição. Agora, a liturgia e as leituras desse domingo vai nos apontar exatamente essa sequência de fatos que nos faz celebrar, trazer na memória a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo como Páscoa definitiva. Mas ela nos lembra que essa Páscoa, no princípio, era celebrada exatamente por esse povo judeu, por esse povo a quem Jesus Cristo pertence, que celebrava a sua libertação. Sair do cativeiro, libertar-se do povo, libertar-se da opressão. E essa mesma Páscoa que era celebrada durante todo esse tempo, agora se renova, ganha uma característica nova, que além da libertação do povo do cativeiro, se liberta definitivamente do cativeiro da morte. Agora, o que a igreja vai nos convidar a celebrar nessa manhã, e vai nos dar exatamente essas leituras, que vai aguçar a nossa consciência do fato histórico que aconteceu na vida de Jesus Cristo, mas também nos lembrar que significado pode tornar-se verdadeiro da Páscoa do Senhor nas nossas vidas. Nós sabemos que estamos fadados à morte, nós ainda não experimentamos definitivamente o mistério da ressurreição, por isso é mais fácil falar da perda, do abandono, do túmulo, do que falarmos de uma vida futura, da qual não conhecemos, a não ser pelo dado da fé e pelo dado da revelação pela palavra de Deus da Escritura Sagrada. É aí que nós conhecemos, onde Paulo e todos os discípulos depois vão se apoiarem para continuar levando adiante essa presença constante de Deus, que se revela em Jesus Cristo e no seu Espírito Santificador, formulando assim para nós não só a compreensão e o entendimento, mas a perspectiva de vivermos de verdade a Páscoa que estamos querendo celebrar neste domingo. E aí vem para mim um detalhe que é mais importante do que todo rito, do que enfeitarmos a igreja, do que expressarmos o nosso contentamento, a nossa alegria. Esse é o dado da nossa fé que pode nos sustentar, mas como a gente entender essa Páscoa de Jesus Cristo, que é a sua ressurreição, a saída definitiva do túmulo, da morte, venceu a morte, como é que a gente pode experimentar na vida prática da gente esse dado da fé? Porque senão fica só como dado, fica só como uma expressão. Como é que a gente pode viver de fato uma experiência de ressuscitados, não na totalidade, mas como um processo, uma ressurreição que acontece todos os dias da nossa vida até o dia definitivo, até o nosso último dia da nossa existência. Como experimentar, como viver, como entender o mistério que nos é apresentado nesse domingo no túmulo vazio de Maria Madalena sai aqui com uma doida para anunciar que Jesus não está ali, a pressa e a angústia dos discípulos que ainda não sabem o que está acontecendo, mas um túmulo encontra em vazio. De fato, Cristo ressuscitou. E o que esse fato pode traduzir para nós nos nossos dias? Se olharmos para a vida que construímos ao longo da nossa história, a gente vai perceber muito mais morte, muito mais
da ressurreição de Jesus Cristo vem para nos encher de esperança. Vem para nos encher de esperança de que a coisa pode ser diferente, pode ser alterada, porque nós professamos a ressurreição e queremos verdadeiramente viver. Porque nós professamos essa fé, da qual a partir de hoje a nossa existência, essa existência que carregamos ao longo da nossa história, com tanto sofrimento, ela não será o suficiente para nos convencer que nós somos só isso, só o corpo que carregamos, só essa carne velha que há de apodrecer um dia. Não somos só isso, não somos só homens, não somos só mulheres. Nós somos filhos e filhas, amados e queridos por esse Deus que nos deu o seu Filho para provar para nós a imensidão do seu amor. Portanto, não podemos nos apoiar só no dado da nossa existência, das nossas possibilidades, daquilo que a gente gostaria de fazer e que a gente gostaria que acontecesse. Porque nós continuamos fracos e pequenos na altura e na grandeza desse Deus. Mas a ressurreição de Jesus Cristo há de nos encher de esperança e de coragem. E aí vem o nosso grande dilema e o grande questionamento que todas as religiões há de se fazer um dia: do que nos vale professar uma fé, ter um credo, ter uma religião que nos ajuda, faz a mediação conosco e com o próprio Deus, se não tivermos a coragem e a ousadia de perder a nossa própria existência por aquilo que professamos e dizemos acreditar. E aí vem o grande convite da Páscoa do Senhor Jesus Cristo, que não só pode nos trazer contentamentos pela certeza que a gente morre e ressuscita, mas também pelo compromisso e a responsabilidade que essa Páscoa do Senhor nos impõe. Sabe o que é que nós estamos celebrando também com Jesus Cristo hoje? A nossa liberdade. A nossa libertação. E quando eu digo liberdade, é porque nós temos, já possuímos todas as informações necessárias para vivermos uma fé comprometida. Porque nós não temos mais como nos desculparmos diante de Deus, dizendo a Ele que não podemos fazer a diferença no meio que a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente existe, porque nos falta elementos da fé ou da compreensão religiosa. Nós não temos mais desculpas para Deus, e mesmo que a gente procure e encontre, elas já não justificam a nossa covardia e a nossa apatia diante dos fatos, dos acontecimentos ou das coisas que a gente presencia ou que a gente mesmo vive. Nós não temos como voltar atrás. Jesus não vai reverter ou converter a história para o passado. Jesus vai nos empurrar com a história para a frente. E nós não temos mais como legitimar esse nosso medo de morrer, de perecer, que nos faz muitas vezes nos tornarmos covardes diante das situações, nos faz recuar, nos faz calar, nos dá um certo comodismo, uma certa letargia na nossa ação. Se nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor Jesus, nós estamos celebrando a nossa libertação. E aí, gente, todo escravo, todo empregado ou todo serviçal que consegue se libertar das mãos do seu Senhor tem uma vida nova pela frente para ser construída mediante toda a sua experiência de escravidão do passado. Nós não devemos repetir os mesmos pecados, nós não devemos repetir os mesmos erros, porque senão essa Páscoa só acontece a nível da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso intelecto, mas não acontece de fato no nosso coração. Então não é fácil. Se essa celebração nos faz perceber o compromisso que temos de viver agora como ressuscitados, como aqueles que
entrar definitivamente nesse processo de ressurreição do próprio Cristo. Porque nos adianta uma festa como essa? Que valia tem para nós celebrarmos a Páscoa do Senhor se nós não conseguimos atrelar com Ele a nossa própria Páscoa? E isso vai em todas as condutas. Vai da nossa conduta em casa, com os mais íntimos, com os mais próximos, até a conduta do nosso trabalho, na nossa adesão política, na nossa adesão social. Vai também a nível da nossa própria religião. Nós não podemos continuar sendo simplesmente católicos por aparência, sem deixar que essa fé e essa expressão religiosa torne em nós uma identidade, onde eu me revelo não pelo que eu digo, mas me revelo principalmente pelo que eu faço. É a nossa ação que Deus está precisando para dizer concretamente para a humanidade que Ele ressuscitou e que conta conosco, filhos e filhas do ressuscitado, para viver essa experiência do amor de Deus. Se não corremos o grande risco da gente fazer isso só um momento, só uma festa, e não percebemos a importância dessa mensagem, dessa revelação na nossa vida concreta, nos nossos atos. Por isso, que se a Páscoa é para nós motivo de alegria e de contentamento, é também motivo de questionamento profundo. As relações não vão ser alteradas se a gente não alterá-las. Os nossos políticos não vão mudar de mentalidade se nós não forçarmos eles a perceberem a forma e o jeito como estão vivendo e fazendo crescer e sofrer a nossa própria vida. Não vamos melhorar na saúde, porque não temos a consciência que o projeto de saúde é de fato para todos. E se esse para todos é negado, nós deveríamos ter uma resposta concreta a essa gente que mantém de forma vergonhosa a ganância e a fortuna por conta da saúde. Não podemos imaginar um país, um estado, uma cidade de ressuscitados com os nossos filhos fora, impossibilitados da escola. Não podemos mais acreditar que a nossa reivindicação por creches é a mais-valia para que tomem conta dos nossos filhos, quando nos é roubado o direito de educarmos os nossos filhos na nossa própria casa. Não podemos mais nos deixar enganar pela mídia, pelos meios de comunicação, pela internet, que fomenta constantemente na nossa cabeça e no nosso coração a ilusão de quanto mais se consome pela vista, mais alegra e dá descontentamento ao nosso coração. Todos esses valores e todas essas situações são reais, não são imaginárias. E que resposta a gente vai dar a isso como ressuscitado? Como é que a gente vai traduzir esse dado da nossa fé nos nossos atos concretos? Quem sabe, celebrando mais uma vez a Páscoa do Senhor Jesus pela nossa liturgia, pela nossa tradição, a gente não vai se dando conta das verdades que esse Deus vem tentando traduzir na nossa história concreta. E para que a gente não esqueça de que isso pode se tornar verdade, ninguém faz uma canção como essa que diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações e o mal será queimado
tenhamos todos nós uma abençoada e excelente Páscoa, e que a gente possa professar lá fora, onde constantemente a morte nos ronda, a certeza, a esperança da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.